Então, pessoal de casa aí, para se localizar, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular do capítulo da administração pública, vamos priorizar o capítulo da segurança pública. Tá? Eu acredito que a próxima questão de prova estará dentro aqui do capítulo da segurança pública. Então, para otimizar o estudo de vocês, a gente estudou aí do artigo 1º até o artigo 31, alta incidência de prova aqui, e agora vamos pular, vamos para o 105 até o 109, certo? Isso fecha o nosso primeiro bloco de aula, aquele que é mais importante. Na próxima aula, nós vamos tratar dos outros capítulos aqui da Constituição Estadual, naquilo que pode ser objeto da prova. Mas a prioridade são esses aqui, são os mais importantes, certo? Então vamos pular aí, me acompanhe e vamos lá para o capítulo que trata da segurança pública, que começa ali no artigo 105. Então tá, vamos lá então. Chegamos aí da segurança pública. Pessoal, foi essa questão que caiu na prova da Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, caiu para a gente e para escrivão. Caiu uma questão e a questão foi aqui, do artigo 105, 106, 107. Qual é a charadinha aqui? Qual é a jogada da FEPESE na cobrança desses artigos aqui? Eles misturam a competência da civil com a da PM com os bombeiros. Essa é a jogada. Tá bom? Então vamos lá. Artigo 105 diz assim. Então estamos no título que trata da segurança pública. Vocês estudaram com a Prof. Karen, né? Da segurança pública. Está lá no artigo 140, né? Que trata da segurança pública. Confira para mim lá na Constituição Federal. Eu acho que é o 144, se eu não me engano. 144 fala da segurança pública, o 142 fala das Forças Armadas e o 144 fala da segurança pública. Então, aqui equivale ao 144 da Constituição Federal. Claro que lá fala mais Polícia Federal, aqui vai falar de bombeiros, né? Vai dar uma prioridade mais para o Estado, tá? Então, vamos lá. Como vocês vão fazer um concurso nessa área, a prioridade está aqui. Então, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservar a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, no artigo 106 aqui, quais são os órgãos de segurança pública? A Constituição enquadrou 4 órgãos para a segurança pública aqui, ó. Então, são órgãos de segurança pública: a Polícia Civil, a Polícia Militar, os bombeiros militares e o IGP. Tá? São os 4 órgãos aí, o IGP tem uma ADI em cima dele. Tá? Vamos lá então. A lei disporá sobre a organização, competência e funcionamento desses órgãos. O regulamento disciplinar dos militares estaduais será revisto periodicamente com intervalo de no máximo 5 anos. Então, quem estudou comigo para PM, a gente estudou o RDPM, que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, e ele tem que ser revisto a cada 5 anos. O que nós temos aí no 105A? Que os militares, os policiais militares, vão receber na forma do 23A, que é o quê? Subsídio. Quiser anotar aí, subsídio. Então anotem aí, ó, 23A, subsídio. Então os militares receberão subsídios. Agora sim, pessoal, agora respira fundo aí. Questão de prova aí, agora, ó, 106, 107, 108. Muita atenção aqui agora. Então, vamos marcar aquilo que eu acho que vai estar na prova. 4 asterisco no artigo 106, no 107 e no 108. Certo? 4 asterisco aí. Vamos lá. 106. A Polícia Civil, dirigida por um delegado de polícia, é subordinada ao governador. Então, nada de novidade para nós aí. Vamos lá. Cabe ao que a Polícia Civil? 1. Ressalvada a competência da União, a função de polícia judiciária. Ressalvada da União qual? Da Polícia Federal. Tá? Então, ressalvada a competência da União, quiser escrever aí Polícia Federal, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Agora, bota em vermelho ali, ó, exceto militar. Quem que faz o inquérito policial militar?
é um oficial da PM ou um oficial dos bombeiros. Tá? Então, crimes militares são apurados através da Polícia Judiciária Militar. Então, é um militar que vai fazer o inquérito policial e encaminhar para o Ministério Público. Se for federal, o Ministério Público Federal, que é o Ministério Público Militar. Tá? Então, compete à Polícia Civil apurar infrações penais e ser a Polícia Judiciária. Por isso é a investigação da Polícia Civil, exceto militares, porque quem faz a militar é o próprio militar. 3. A execução de serviços administrativos de trânsito. Marca aí toda essa frase aí, pinta ela. Bota uma caveirinha nela. A Polícia Civil faz o serviço administrativo de trânsito. Ela fiscaliza o trânsito nas ruas? Não, é administrativo, é carteira, né? É situações administrativas, renovação, etc. e tal. 4. Supervisão do serviço de segurança privada. Então, quem fiscaliza aí as seguranças privadas é a Polícia Civil. 5. O controle da propriedade e uso de armas, munições, explosivos e outros produtos controlados. Isso a Polícia Federal também faz. E é também competência da Polícia Civil. Inciso 6. Fiscalização de jogos e diversões. Marca aí. Quem que vai nos bares fiscalizar jogos e diversões, máquinas de caça-níquel, etc. e tal? A Polícia Civil. Tá? Quem é o chefe da Polícia Civil? É um delegado. Tá? Então, o chefe da Polícia Civil é nomeado pelo governador, escolhido entre os delegados de polícia. Certo? Os cargos da Polícia Civil são organizados em escalas. Nós vimos isso no DEAP também. São classes, né? De 1 a 8 para a gente, escrivão de 4 a 8. De forma a assegurar a adequada proporcionalidade da remuneração das diversas carreiras com as de delegado. O cargo de delegado é privativo de bacharel em Direito, exerce atribuição essencial à função jurisdicional do Estado, à defesa da ordem jurídica, vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias às demais carreiras judiciárias. A gente já viu que é vedado vincular, né? Pode fazer a pergunta. Tem. Eles não vão cobrar aquela parte ali porque tem uma ADIM. Tá? Tem uma questão da ADIM ali, tá? Mas, a princípio, né, como está na redação, vamos fazer a leitura, mas tem uma ADIM aqui até, está fazendo a ressalva aqui, ó. Tá? Em relação à questão do chefe de polícia. Parágrafo 4º agora. No parágrafo 4º fechou. Parágrafo 5º. Os delegados da Polícia Civil assegurada independência funcional pela livre convicção dos seus atos judiciais. E a Polícia Judiciária. Então, aqui, o que vocês têm que saber? Os 6 incisos ali iniciais das competências. Próximo agora. Compete à Polícia Militar agora. Ó. A Polícia Militar é órgão permanente, força auxiliar das Forças Armadas. Certo ou errado? Errado. É força auxiliar do Exército. É coturnão, mochila e capacete nas costas. Tá? A Polícia Militar é reserva do Exército. Então, se o Exército cair em combate, quem vem substituir é a reserva, é a PM. PMs e bombeiros são reservas do Exército. Tá bom? São forças auxiliares, reserva do Exército Brasileiro. Tá? Organizados à base da hierarquia e da disciplina. Então, as bases da Polícia Militar, hierarquia e disciplina. Subordinado ao governador do Estado, cabendo às suas competências as seguintes previstas em lei. Então, vamos lá. Então, o que compete à Polícia Militar? O que eu preciso saber? Primeiro, que a PM é Força Auxiliar Reserva do Exército, organizada em hierarquia e disciplina e subordinada ao governador do Estado. Tá? Então, agora vamos lá. Compete ao que a PM? Exercer a polícia ostensiva. O que é a polícia ostensiva? Essa da rua que a gente vê. Tá? Relacionada com preservação da ordem e segurança, radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial, patrulhamento rodoviário, guarda e fiscalização das florestas e mananciais, por isso é a polícia ambiental, por isso a rodoviária,
E agora, olha só, guarda e fiscalização do trânsito. Marca aí, porque eles vão misturar com aquele da Polícia Civil, tá? Então, quem faz, ó, exerce a polícia ostensiva de guarda e fiscalização do trânsito é a PM. Quem faz a polícia judiciária militar é a própria PM. Quem vai fazer o IPM num crime militar são os oficiais da PM, que vão encaminhar o inquérito para... Não é um delegado que vai apurar um crime militar. É um oficial que encaminha para o Ministério Público, tá? Por ordem de um comandante. A proteção do meio ambiente compete à PM. A garantia do exercício de polícia dos órgãos e entidades públicas. Lembra o que é poder de polícia? Poder de fiscalização. Então, se a Fazenda precisa fazer uma fiscalização, se a Secretaria de Vigilância precisa e está se achando ameaçada, ela pede apoio policial. Tá? Então, ó, garantir o exercício do poder de polícia dos órgãos nas áreas fazendárias, sanitária, proteção ambiental, uso do solo, patrimônio cultural. Então, cabe à PM dar o apoio da segurança dos servidores. Cooperar com órgãos de defesa civil, atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como restauração da ordem pública. Restauração da ordem pública, né, de forma repressiva, é meter o capacetão preto lá, né, e bater o escudo assim, né, recuperar aí a ordem pública. Certo? Vamos lá então, parágrafo 1º. Ela é comandada por um oficial da ativa de último posto, ou seja, o coronel, né? É um coronel que vai comandar a PM. A PM disporá sobre quadro de pessoal civil para exercer atividades administrativas. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Parágrafo 3º, o cargo de oficial da PM pertencente aos quadros de oficiais da PM são organizados em carreira, depende da aprovação de concurso, de diploma de bacharel em Direito e exerce função essencial à justiça e à defesa da ordem pública, vedada a vinculação e qualquer equiparação com as demais carreiras judiciais. Então, quem quiser ser oficial da PM, bacharel em Direito. Quem quiser ser oficial dos bombeiros, qualquer, né, graduação superior. Ok? Aos oficiais da PM é assegurada a independência funcional, livre convicção dos atos de polícia ostensiva e repressão pública. O que vocês têm que saber do capítulo, aqui do artigo da segurança da PM? Tem que saber todas as competências da PM, tá? Saber aqui todas as competências da Polícia Militar. Vamos para a próxima agora. Bombeiros militares. O Corpo de Bombeiros Militares, a mesma redação da PM é dos bombeiros aqui, ó. Órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada à base de hierarquia e disciplina, subordinado ao governador. São as mesmas regras, PM e bombeiro, tá? O que cabe aí aos bombeiros, ó? Realizar serviço de prevenção de sinistros e catástrofes, combate a incêndio, busca e salvamento. Falou incêndio é bombeiro, né? Estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e bens contra incêndio, catástrofe e produtos perigosos. Analisar previamente projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros em área de risco e armazenamento, manipulação e transporte de produtos perigosos. Realizar perícias de incêndios de áreas sinistradas de sua competência. Colaborar com os órgãos de defesa civil, igual da Polícia Militar. Exercer a polícia judiciária militar, mesma coisa. Se um bombeiro praticar um crime militar, exemplo, dar um soco na cara de um oficial, é um crime militar. Se um sargento der um soco na cara de um oficial ou vice-versa, crime militar, será apurado, né, dentro do inquérito policial militar, vai responder por um crime. Tá? E vai ser punido, não tenha dúvida disso. Exercer a polícia judiciária militar, estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas, prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial. Então, competência dos bombeiros. Não tem erro isso aqui, né? É comandado por um oficial da ativa de último posto, que é um coronel. O que mais importante? Aí, começamos aí a defesa civil. Artigo 109 vai falar da defesa civil.
A defesa civil, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, tem por objetivo planejar e promover a defesa permanente contra calamidades e situações de emergência. Ok? A lei disporá sobre a sua organização. O Estado estimulará e apoiará técnica e financeiramente a atuação de entidades privadas na defesa civil, particularmente Corpo de Bombeiros Voluntários. Tá? Aí vem o IGP, Instituto Geral de Perícias, é um órgão permanente de perícia oficial, competindo-lhe a realização de perícias criminais, serviços de identificação civil e criminal, pesquisa e desenvolvimento de estudos na área de atuação. Só cuide o seguinte ali, ó, é competência do IGP, ó, o serviço de identificação civil e criminal. Então, se alguém chegar preso lá na Polícia Civil sem estar portando documentação, quem vai fazer a identificação é o IGP. Tá? Quem faz a identificação de civil e criminal é o IGP. A lei disciplinará sobre a organização e funcionamento do seu quadro. E aí, pessoal, nós encerramos o capítulo que trata da segurança pública. Na primeira aula, nós tratamos, então, do artigo 1º ao 31, do artigo 105 ao 109A. Para mim, está aqui as questões da prova. Pode cair outra esporádica? Pode. No concurso do DEAS, nós tivemos questões fora da curva. Tivemos uma questão fora da curva. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos tentar pegar alguma questão fora da curva. Beleza? Então, fechamos o bloco aqui.